Vamos falar sobre dor. Estamos falando sobre dor. Dor não é um negócio... Não é um assunto mais agradável, eu sei, mas é um assunto necessário, porque inevitavelmente uma hora ou outra na vida a gente passa por dor. E a dor tem a capacidade enorme de nos tirar da zona de conforto, né? Porque de repente você está bem na vida, está tranquilo, e aparece uma dor aqui ou ali, talvez para demonstrar para você que, olha, alguma coisa não está legal. E quem já passou pela experiência de, às vezes, dias e dias de dor, que você não sabe de onde vem, não sabe exatamente o que é, e de repente você vai ao médico, e eu tenho uma teoria, se você quer descobrir alguma coisa, vá ao médico. Porque mesmo que você não tenha nada, ele vai descobrir alguma coisa. Mas de repente você está com uma dor, e aí você vai ao médico e ele pede um exame. E eu não sei se você já passou pela situação de estar esperando um resultado de exame, que você sabe que pode ser nada ou pode ser tudo. Do tipo que você vai para o médico e quando ele abre lá o seu exame, ou então ele está olhando ali na internet o resultado do seu exame, você sabe que há duas coisas que ele pode dizer. Ele pode simplesmente dizer, olha, são gases. Gases. E aí, no máximo, ele vai te dar um Luftal para você tomar. Algumas gotas de Luftal, você fica aí algumas horas longe de qualquer pessoa, e o seu problema estará resolvido. Ou então, de repente, você está com esse mesmo médico, ele vai ver o seu exame, ele olha para você e diz assim, seria melhor chamar a sua esposa. Aí você pensa, pronto. Se eu der sorte, eu consigo sair do consultório vivo. Se ele mandou chamar a esposa, porque o médico, ele não vai chamar a esposa para falar assim, olha, seu marido está inteirão. Não vai. Porque ele não vai decepcionar a esposa a esse ponto. Se ele vai chamar a esposa, ele vai perguntar coisas do tipo, como é que está o seguro de vida? Plano funerário está pago? Aí já pode começar a pensar no caixão. Vocês sabiam? Gente, é sério isso. Vocês sabiam que tem caixão de 19 mil reais? 19 mil reais. Disseram, inclusive, que tem um mais caro ainda que chega a 32 mil reais. Eu pensei, meu Deus do céu, um caixão de 32 mil reais, ele tem que vir com a função ressurreição. Porque para ser esse valor, no tipo assim, você deita a pessoa ali, ela ressuscita. Aí tudo bem. Dependendo do caso, a gente até paga os 32 mil reais. Mas a dor produz isso, produz aquela sensação de que alguma coisa talvez saia dos trilhos e a vida nunca mais volte a ser a mesma. Na semana passada nós vimos que, a despeito de tudo isso, Deus tem o controle da dor. Deus sabe o que fazer com a dor e com o sofrimento. E hoje eu quero abordar uma outra parte que a gente sempre questiona quando a dor aparece, que é a seguinte: por que coisas ruins, como a dor e o sofrimento, precisam acontecer com pessoas boas? Eu não sei se você já teve essa crise ou se você já passou por ela, mas funciona mais ou menos assim. Tem gente, vamos ser sinceros, tem gente que a gente sabe que merece sofrer. Não é? Tem gente que você sabe que essa pessoa é tão ruim que se sofrer, nada de anormal. Você até espera, até fica contente. Claro que a gente não admite isso, mas tem gente que sofre e você fala, olha, até que enfim o mundo está entrando nos eixos. Que tal pessoa está sofrendo, foi lá fazer um exame, era algo mais grave. Foi lá ver o que era, não era apenas gases. Você fica pensando, bom, as coisas estão voltando aos eixos. Mas e quando o que é ruim acontece com gente boa? E olha, eu não sei quanto você, eu já vi isso acontecer várias vezes. Pessoas aparentemente boas sofrendo e mais, sem nenhum motivo aparente, apenas sofrendo, passando por dores. E quantas vezes nós não questionamos isso, quando de repente nós estamos, sei lá, numa cama de hospital tomando soro e a gente pensa assim, Deus, comigo. Porque Deus, vamos combinar? Eu não sou lá o pior tipo de gente.
essa dor o Senhor podia reservar para outras pessoas. Eu teria, inclusive, uma lista para apresentar para o Senhor de pessoas que poderiam estar sofrendo no meu lugar. Pessoas aí que são ruins, que fazem mal. Quando a gente vê algumas notícias, por exemplo, há pouco tempo, um carro de um pastor voltando de um culto com a sua família e alguns membros da igreja no carro de trás, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, sai da pista e cai numa ribanceira. E toda a família morre. Pastor, a esposa e 2 filhos pequenos. E os membros da igreja que estavam vindo logo atrás, descendo desesperados para apenas encontrar corpos lá embaixo. Vindo de um culto. Um pastor que era amado por sua igreja e que deixa não só a família, mas toda uma igreja completamente destroçada e com essa pergunta: Deus, precisava acontecer isso com o pastor, com a esposa? E a gente vai lendo a notícia e a gente pensa assim, peraí, isso é muito complicado, porque tá bom, mas e as crianças que estavam ali? Pessoas completamente inocentes, agora a dor que vai tomando conta do peito da gente, do coração da gente. Eu não sei quantos viram, por exemplo, um ataque químico que aconteceu na Síria. Eu não vou discutir quem fez o ataque químico. A questão é, houve um ataque e nós víamos imagens de crianças agonizando. Se você não viu o vídeo e não tem estômago, não veja. Mas o vídeo é uma daquelas demonstrações do absurdo da dor e do sofrimento sendo infligidos a pessoas aparentemente completamente inocentes, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E aí, quando a gente olha e pensa, os bons estão sofrendo, a gente pensa assim, os caras que fizeram isso provavelmente não estão sofrendo. Porque esse é um outro problema do mundo que nós vivemos. Se de um lado a gente tem pessoas aparentemente boas sofrendo, nós temos muita gente morrendo de velhice, ultravelhice, eram pessoas muito más. A gente tem muita gente má nesse mundo que nesse momento está gastando o nosso dinheiro com amantes na Europa. Nesse exato momento. Nesse exato momento tem alguém num restaurante top de Paris jantando com uma prostituta com o nosso dinheiro. E mais, sabe o que vai acontecer depois? Vai dormir bem, vai dormir tranquilo. E amanhã fará um lindo passeio pelo Rio Sena. O Rio Sena é o de Paris, né? O de Paris, alguém sabe? O Rio Sena é o de Paris? É? É porque quando eu fui eu não me preocupei com o nome. Eu estava preocupado com o nome. Isso vai trazer indignação para a gente. Porque não há aparentemente uma relação de causa e efeito entre bondade, maldade e dor. Não há aparentemente uma relação de causa e efeito do tipo... Sei lá, seria muito legal, por exemplo, a gente pensar assim, que houvesse uma relação de causa e efeito do tipo, a pessoa contou uma mentirinha, daquelas mentirinhas assim, sabe, mentirinha boba? Sei lá, a sua esposa chegou para você e falou assim, amor, tô gorda, e você, não. Porque essa é uma mentira que é usada apenas para proteger o mundo. O mundo é protegido com essa... E aí, só que você pensa assim, vamos imaginar que o mundo tivesse uma relação de causa e efeito com a maldade. Você contou uma mentirinha dessa? Gripe. Então, no outro dia, você acordar lá, espirrando, gripado, aí a esposa ia olhar para você e falar assim, você contou uma mentira ontem, qual foi? Ah, foi um negócio no trabalho que eu nem lembro. Já pneumonia. Já pega o pulmão aqui, você já começa a sentir uma falta de ar. Aí, para acabar com os problemas, você finge o quê? Você finge um ataque epilético para ninguém perguntar mais nada e daqui a pouco você está com pneumonia quádrupla. Então poderia ser do tipo, uma mentirinha, um resfriado. E sei lá, o que poderia gerar um infarto? Hoje de manhã nós tivemos uma resposta interessante do que poderia gerar um infarto. O que vocês acham que poderia ser? Se uma mentirinha gera um resfriado, o que poderia ser gerador de um infarto? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião? Quer ajudar? Irmãs? As irmãs não querem? Oi? Oi? Ah, adultério. Você fala para as irmãs, elas já falam em adultério. Oh, raça que é, viu? Mas foi a mesma coisa de manhã. De manhã já foi adultério. Pode ser. Pode ser. Inclusive, se pro adultério
fosse o infarto, já nem tinha adultério, porque a pessoa fala assim, olá, tudo bem? Puf, pô, acabou. Já nem chega aos finalmente. A pessoa tá lá na internet, pluf, morreu. Aí você vai ver, olha aqui. Como é que chama quando você quer? Tem aquele negócio de namoro, como é que chama? O Tinder. É Tinder que chama? Como é que é? Não, de namoro, é Tinder, não é? Não, é isso? Gente, não precisa fingir que não sabe. Ninguém tá querendo dizer aqui que todo mundo tá no Tinder, mas é o Tinder. O que você tem que fazer? Você tem que dar um match. Você tem que dar um match. A pessoa casada foi dar um match e infartou. Aí você olha assim, olha aí porque infartou, ó. Tava lá, é botão de match? Não sabe, Brasil! Eu tava tentando aqui, não deu. Sei lá, se é botão de match, sei lá, vai lá dar uma clicada no match, infartou. Mas não! É muito capaz que numa relação de não causa e efeito com relação à dor, a pessoa tem um infarto quando ela está quase clicando num botão em que ela vai fazer uma doação para crianças carentes. A pessoa infarta, você olha e fala, caramba, olha, ela ia fazer uma doação para crianças carentes, se infartou antes mesmo de fazer a doação. Eu acho que todas essas são questões legítimas. E eu faço essas perguntas. E eu estou dizendo isso não porque eu ouvi alguém fazendo, ou porque eu vi alguém fazendo, não. São perguntas que quer a gente queira, quer a gente não queira, estão em nosso coração. Só que para mim, quando eu faço essas perguntas, eu me lembro que elas estão todas partindo de um pressuposto errado. São perguntas aparentemente legítimas, mas que estão partindo de onde os meus pés não deveriam estar pisando. Porque, como por exemplo, imaginar o seguinte, então tá bom, se a dor não deve ser colocada sobre quem é bom, mas só sobre quem é mal, então a gente precisa definir o seguinte, quem é bom? A gente precisa definir isso. Quem é bom e a partir de qual ponto uma pessoa pode ser considerada boa ou ruim? Porque tem que ter esse ponto. Tem que ter uma régua pela qual a gente possa medir alguém dizendo, bom, até aqui essa pessoa não pode ser considerada boa, então se ela sofrer, tá legal. A partir daqui não. A partir daqui essa pessoa é boa, e se ela sofrer, se ela passar por algum tipo de dor, então todo mundo vai ser injusto e haverá uma conspiração divina contra essa pessoa. Mas acontece que é muito provável que a gente não consiga fazer essa divisão. Porque como é que eu vou definir isso de maneira justa? Por exemplo, quem é melhor? Quem mata ou quem adultera? O que vocês acham? Quem é melhor? A gente pode pensar assim, não. Mas aí não tem melhor, aí tem o menos pior. Tá, você pode dizer assim, um tem nota 1, outro tem nota 2. Os dois estão ruins? Não, mas tem um melhor que o outro. Se a gente quer ser justo para delimitar algumas coisas, a gente vai ter que dar nota às coisas que a gente está delimitando. E eu não sei se a gente vai conseguir chegar a um conceito interessante, porque cada um vai ter a forma de enxergar, principalmente de acordo com aquilo que fizeram para você. Por exemplo, se alguém matou alguém da sua família, você vai achar que provavelmente assassinato é pior que adultério. Se você foi traído numa relação de adultério, você vai achar, não, a pior coisa que pode acontecer com alguém é uma traição e um adultério. Mas veja que nós estaremos estipulando não a partir de algo terminantemente justo, mas a partir de pressupostos que nós temos. A partir do nosso ponto de vista, tratando o nosso ponto de vista como central para definir todas as outras coisas. E isso não é legal. Talvez o que a gente precisaria, então, é ter aquilo que a gente tem algumas provas. Você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, e o que que tem? Que vai delimitar se você foi bem ou se você não foi bem? O gabarito. Você vai fazer um concurso, vamos ver o gabarito. Você vai fazer uma prova, vamos ver o gabarito. Então vamos ver lá, porque o gabarito é a prova perfeita. É o referencial perfeito daquilo que você acabou de fazer.
E de acordo com o gabarito é que você vai ter uma nota. Claro que no ambiente cristão você já está imaginando onde é que eu vou chegar com essa conversa de gabarito. Mas não tem jeito. Porque o único gabarito possível e imaginável no ambiente cristão para a gente medir a nossa vida, qual é? Jesus. Ele é o gabarito. Ele é o alvo e ele é a referência. Qualquer medição que você faça, não tendo Jesus como referência, vai ser muito ruim, vai ser muito complicado. Então, eu quero voltar para a pergunta inicial. Por que os bons sofrem? Mas nós precisamos completar essa pergunta. Quem é bom? Porque nós estamos fazendo essa pergunta partindo do pressuposto que nós somos bons. A pergunta então tem que ser, nós somos bons comparados com quem? Com Madre Teresa de Calcutá ou com Hitler? Porque eu não sei se você já notou, mas geralmente quando nós vamos comparar o nosso grau de bondade é sempre com alguém muito ruim. Do tipo, o marido é um péssimo marido. Ele vai usar como referência para ser um péssimo marido o melhor marido que ele conhece? Não, ele vai dizer assim: porém, você não pode reclamar de mim, minha esposa, porque eu não sou igual um cara, e ele vai citar o cara que passa o dia no bar bebendo. Ele vai se comparar com esse cara. Porque, veja, ele não é tonto de se comparar, sei lá, com um cara que ele sabe que é um excelente pai, que é um excelente marido, porque aí vai ficar ruim pro lado dele. E claro que quando nós vamos falar sobre a nossa bondade, a gente sempre vai se comparar com alguém muito ruim. Agora, por que nós cristãos, então, não invertemos o papel e dizemos assim: olha, eu sou bom, me compara com Jesus para você ver se eu não sou bom. Porque aí a gente sabe, não sobra ninguém. Mas ele é o gabarito, ele é a referência. Eu quero ir para um texto bíblico, que é um versículo apenas de um salmo, que mostra algo interessante para a gente pensar a respeito desse assunto da dor, que em tese cai sobre pessoas boas. Porque a Bíblia afirma, e não apenas nesse texto, esse é apenas um texto, diante de muitos, que Deus, e só Deus, é o exemplo e referência de bondade. O Salmo 100, versículo 5, diz assim: pois o Senhor é bom. Está fazendo uma afirmação categórica. Deus é bom. Ponto final. Não está discutindo a bondade de Deus. Deus é bom. Pode ser que eu não compreenda a bondade de Deus. Mas como eu disse na semana passada, o fato de eu não compreender algumas coisas não significa que elas não existam ou não tenham sentido. Se a dor é um muro de 10 metros que está à minha frente, pode ser que eu não veja nada além desse muro e nada além da dor. Mas eu não posso negar. Há algo além desse muro. Apenas eu não consigo enxergar o que há além. Mas o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. O seu amor leal é eterno. A pergunta que a gente tem que fazer é, bom, tá ok, tá falando do amor de Deus, quem Deus ama? Vamos lá, vamos dar nome aqui às categorias que estão sendo trabalhadas. Diz a Bíblia que o amor leal de Deus é eterno. O amor dele por quem? Por mim e por você. Ok? Está dizendo que Deus resolveu nos amar com um amor leal e eterno. Isso faz com que a gente pense algumas coisas interessantes sobre o amor de Deus. Por exemplo, quando Deus ama mais? Quando você está numa igreja adorando ou quando você está dormindo? Quando você acha que Deus ama mais você? Quando você está cantando um lindo louvor a Deus, ou quando você está roncando e babando às 3 horas da manhã e manchando todo o seu travesseiro de amarelo? O que você acha? Quando é que Deus ama mais você? Se a Bíblia está certa, em nenhum momento. Porque Ele ama sempre do mesmo jeito. Porque o amor de Deus, assim como Ele, é imutável. O amor de Deus não é um amor que acontece de acordo com as circunstâncias. Deus decidiu amar e ponto final. E Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tudo que tem a ver com Deus é imutável e eterno. Então Deus simplesmente ama. Não dá nem para dizer se Deus ama muito ou pouco, porque não há muito ou pouco nessa relação. Deus ama e ponto final. E Ele pode fazer isso porque, segundo a Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 4, lá no versículo 8, Deus não tem amor. Deus é amor.
Essa é a essência de Deus. Então Deus não está dando algo que ele tem. Quando ele ama, está oferecendo o que ele é. E a essência de Deus é imutável. Então veja, na história nós precisamos compreender que Deus, que é bom, tem um amor leal eterno. E Deus é o nosso referencial de bondade. Então vamos agora voltar para o início. Comparando com Deus, qual é a sua nota com relação a amor e bondade? Dá aí uma nota para você de 0 a 10, por favor. Uma nota de Deus é 10, a nota de Deus é 10, com relação a amor e bondade. Porque ele é bom e o amor leal dele é eterno. Agora, comparando com Deus que ama as pessoas quando elas louvam e quando elas babam, quando elas adoram e quando elas vão ao banheiro, quando elas estão boazinhas e quando elas estão pecando. Diz para mim, comparando com isso, como é o seu amor? Só que antes de você responder, eu gostaria que você lembrasse de algumas coisas interessantes, como, por exemplo, você consegue amar mesmo o seu marido sempre? E não precisa responder isso, não precisa responder, responda para você, porque eu não quero gerar nenhum tipo de constrangimento matrimonial nesse lugar. Mas o quanto você consegue amar o seu marido de verdade, ou quanto você consegue amar a sua esposa de verdade? Ou então, se você sentasse na frente do seu marido e perguntasse assim para ele, o que você acha de mim de verdade? O que será que ele diria? Gripe. Gripe. E eu vou mais longe. Imagine colocar a gente na frente dos nossos pais, e os nossos pais dissessem assim, podem falar tudo o que vocês pensam sobre nós, para os filhos. Ah, tinha um monte de gente que rodava na herança, hein? Mas vamos falar dos filhos. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, umas gracinhas. Puxaram o pai. Eu amo as minhas filhas. Mas tem dia que parece que baixa um negócio. Porque não é? Os pais que estão aqui não concordam comigo. Tem dia que eu não sei o que acontece, faço aqui, não é possível. Eu já começo a assistir aqueles programas para ver como é que tira encosto. Falo, filha, toma esse copo com água que estava em cima da geladeira. Aí por quê? Não, só toma. Eu falei hoje de manhã, e como você deve ter notado, eu trabalho com palavras. Uma das minhas funções como pastor é usar palavras. E por causa do pecado, eu acabei facilmente trabalhando algo que eu consigo fazer muito bem, que é ferir com palavras. Eu sou muito bom em usar palavras para ferir pessoas. Porque como eu trabalho com palavras, eu já faço isso há anos, eu aprendi qual é a palavra correta no timing correto para machucar alguém. E eu sou pai. Você deve imaginar, como consequência, que por causa da natureza pecadora que eu tenho, a minha maior tentação é fazer isso com os membros da minha família. O meu amor não é leal e não é eterno. O meu amor acontece sempre com uma série de circunstâncias que exacerbam esse amor ou atenuam esse amor. Graças a Deus que Deus é gracioso e faz com que a gente viva em família de pessoas que têm o amor dele e que compreendem essas falhas. Mas o meu amor leal não é eterno e eu duvido que o seu amor seja leal e eterno. Depende muito do dia. Tem dia que você ama mais, tem dia que você ama menos. Tem dia, inclusive, que você quer pessoas. Tem dia que você quer qualquer coisa que não tenha a ver com pessoas. Deus nunca é assim. Deus nunca é assim. Deus tem um amor imutável, leal, eterno. Agora, depois disso tudo, vamos voltar então. Qual é a sua nota? A nossa nota é 0. Pelo menos se nós formos sinceros na nota que nós vamos nos dar. Então, se é verdade que a nossa nota é 0,
Então nós precisamos voltar para a primeira pergunta da nossa conversa. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E a pergunta seguinte tem que ser: quem é bom? Quem? De quem nós estamos falando? Quando nós brigamos com Deus dizendo que Ele é injusto para deixar que a dor aconteça para algumas pessoas, nós estamos falando que quem é bom? De quem nós estamos dizendo? E nós estamos comparando essa pessoa a quem? A Jesus? Se a nossa comparação definitiva a respeito de qualquer coisa na vida não é com Jesus, então a nossa comparação cristã está errada, porque o alvo da nossa vida é Jesus. E olha, que se nós formos tratar isso com sinceridade, só houve uma pessoa na história que não merecia sofrer e não merecia dor: Jesus. E a Bíblia diz que ele se fez dor em meu lugar. E a Bíblia diz que ele sofreu em meu lugar. Veja o tamanho do amor de Deus, assumindo para si algo que é essencialmente meu, para me dar vida. Quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que todos os meus pecados, todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos são imputados sobre ele. O único que não merecia sofrer, sofre no lugar de todos nós, que se merecemos alguma coisa, é justamente a dor e o sofrimento. Esse é o amor leal de Deus e imutável. E o texto diz: a fidelidade de Deus permanece por todas as gerações. Todas! O amor de Deus, a fidelidade de Deus são eternos. Não vai mudar. Porque não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Deus é. Veja como agora a mesma pergunta do começo parece não ter tanta força e tanto significado. Deus, por que os bons sofrem? De quem nós estamos falando? Essa pergunta só é legítima se você estiver lendo o Evangelho, estiver vendo o sofrimento de Jesus e dizer: Deus, não é justo que o teu filho sofra, mas eu agradeço porque ele fez isso em meu lugar. Há um outro texto, eu quero terminar com ele, de Romanos 3, versículo 10 ao versículo 12. Nesse texto de Romanos, Paulo está construindo uma ideia, desde o começo da carta, tentando mostrar o seguinte: o ser humano é depravado. O ser humano tem uma essência ruim. E ele vai contrapondo a essência ruim do ser humano com a graça de Deus, mostrando o quanto Deus é gracioso em Jesus, o quanto Deus os abençoa em Jesus. E aí, quando chega no capítulo 3, Paulo junta uma série de salmos, e ele vai fazendo citações desses salmos para montar uma ideia que depois fica muito conhecida na teologia cristã. Basicamente, em Romanos 3, versículo 10 ao versículo 12, ele diz assim: como está escrito? E aí Paulo diz: não há o quê? Não há justo. Mas, tá, não há justo pode parecer assim muito genérico. E é por isso que Paulo faz uma afirmação categórica depois. Quantos? Nenhum. Ele está escrevendo assim: olha, porque se eu talvez escrevesse não há justo, não ia reforçar a ideia. Alguém talvez iria no futuro dizer: não foi muito bem isso que ele quis dizer. E aí ele diz: não há justo, nem um sequer. Ninguém, não há ninguém que possa chegar diante de Deus e falar assim: olha Deus, mas eu sou justo. Ou então imagine que você estivesse vendo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, você está do lado dele, Paulo está lá escrevendo, e aí você lê Paulo lá escrevendo assim: não há justo, nenhum sequer. Aí você bate no ombro de Paulo, Paulo olha para você e fala: pois não. Você fala: o que é? Paulo. Vamos colocar uma notinha de rodapé aí, Paulo? Porque eu vi que você está escrevendo aí: não há justo nenhum sequer. Mas e eu? E você o quê? Eu não me considero muito injusto. De novo, comparando com quem?
Ah, mas eu nunca fiz as coisas que você está falando. Ok, então tá bom. Então vamos por uma outra parte do nosso pensamento, que é o seguinte: se o nosso padrão é Jesus, a gente tem que elaborar a questão de justiça, injustiça, pecado ou não pecado, não a partir daquilo que nós fazemos apenas, mas também das nossas motivações e dos nossos pensamentos. Eu quero para isso, para elaborar essa ideia, para mostrar talvez uma coisa, sei lá, interessante. Eu gostaria de um voluntário. O que esse voluntário vai ter que fazer? Eu vou falar antes para a gente poder ajudar. O voluntário vai ter que vir aqui e eu vou poder fazer as perguntas que eu quiser. E você vai ter que falar tudo que é verdade. Só que antes a gente vai orar o seguinte assim. A gente vai falar assim: Deus, essa pessoa vai vir aqui responder as perguntas, eu vou impor a mão na sua cabeça. Essa pessoa vai vir aqui responder as perguntas. E se ele mentir em alguma coisa, o Senhor pode dar uma doença muito grave para ele já a partir de amanhã, ou matar alguém da família dele, muito próximo. E daí a gente faz em nome de Jesus, amém. Aí a gente começa a fazer as perguntas, ok? Você vai ter que responder 10 perguntas. Eu vou responder coisas sobre o que você pensa. Se você estiver aqui, sei lá, com a sua esposa, vou perguntar coisas sobre a sua esposa. Se você estiver com a sua família, eu vou perguntar coisas sobre a sua família. Se você estiver sozinho e não estiver com a família, não tem problema, porque a gente está filmando e está gravando, e a gente vai mandar para eles. Então, nós estamos no ambiente cristão, e Paulo acabou de dizer que não há ninguém justo, e a gente precisa contrapor essa ideia para mostrar que não. Paulo exagerou um pouco. Então, quem gostaria de ser o nosso voluntário nessa experiência de 10 perguntas sobre o sincericídio? Não? Ok? Ninguém? O irmão, estou sentindo. Não. É que o irmão deu uma levantada. Acho que é. Coçou o nariz. Coçou alguém? Quem se mexer, vem, hein? Atenção. Não? Ok? Não? Alguém dormindo para a gente chamar a pessoa sem acordar, sem querer? Não? Fernandão? Não? Ok? Estou filmando, tipo, não dá. Agora até queria, não dá. Ninguém? Ok? Isso porque nós estamos no ambiente cristão, hein? Olha que gente ruim que vocês são. No ambiente cristão, não querendo vir aqui contar verdades. Eu não estou pedindo para você vir aqui mentir. Eu estou pedindo para você vir aqui contar a verdade, aquilo, abrir seu coração, escancarar a alma. A gente faz isso diante de Deus quando ora, e Deus ainda nos ama. O amor leal de Deus é eterno. A gente começa a entender por quê. Não há ninguém que entenda, segundo Paulo, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Se não há ninguém que faça o bem, não há ninguém bom. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? A única vez em que isso aconteceu foi para nos salvar na cruz. Porque a única vez em que coisa ruim aconteceu a alguma pessoa boa, aconteceu a Jesus. Foi a única vez. A resposta de Deus para a pergunta por que coisas ruins acontecem às pessoas boas é o amor, está na cruz. Aconteceu porque Deus nos ama. Aconteceu porque o amor leal dele é eterno. E quando acontece conosco, acontece apenas para que nós experimentemos a bênção de sermos participantes do sofrimento de Cristo. Há duas coisas que nós podemos fazer com relação à dor quando chega até nós. Primeiro, gritar contra tudo e a todos, dizendo: vocês não prestam e vocês é que deveriam estar passando por essa dor que eu estou passando. Eu sou bom e não deveria estar passando por isso. Ou a segunda coisa, reconhecer: Deus, eu sei que eu não sou bom. Deus, eu sei que eu não mereço nada bom. Deus, eu reconheço que muito daquilo que eu tenho passado tem a ver comigo mesmo. Deus, me ensina a reconhecer a bondade e o amor do Senhor, mesmo quando tudo parecer ruim. Deus, me ajuda a não colocar nas costas do Senhor a culpa que não é do Senhor. A responsabilidade que é minha tem que ser tratada à luz da maturidade cristã, em que nós sabemos e tratamos os nossos problemas e defeitos diante da cruz de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre dor, nós falamos sobre algo sobre o qual o nosso mestre
é PhD no assunto. E ele era bom. E ele era bom. É claro que eu quero, com tudo isso, dizer que nós não podemos defender um cristianismo masoquista que sai daqui pensando assim, oba, então eu quero dor. Porque eu quero dizer para você que eu vou continuar orando para que a dor cesse. Eu vou continuar orando para que o sofrimento não venha. E vou continuar orando para que isso aconteça na sua vida e na vida da nossa igreja. Então, se você ligar para mim e falar assim, pastor, ora por mim porque está doendo, eu vou orar por você porque está doendo, e vou dizer, Deus, tira a dor desse nosso irmão e dessa nossa irmã. Deus, tira o sofrimento. Mas em nenhum momento nós podemos produzir em nós a sensação de que o que nós estamos passando é injusto. De que nós estamos passando torna Deus menos Deus do que Deus é. Porque isso não é verdade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos na história. E saber que mesmo diante de tudo isso, Deus tem cuidado de nós. Deus tem estado ao nosso lado. E Deus tem abençoado a nossa vida. Que isso nos traga paz. A paz de saber que todo sofrimento, toda dor, estão debaixo do controle e do amor gracioso de Deus revelado na cruz. Que Ele nos abençoe. Deus, obrigado por Tua palavra. E obrigado porque podemos descansar nela. E reconhecer que o Senhor, mesmo na dor, tem cuidado de nós, é bondoso, gracioso e tem abençoado as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor pela dor e pela ausência da dor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é Senhor de todas as coisas e Senhor da nossa vida. E colocamos tudo isso em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.